Boa. Boa noite. Galerinha. Opa. Você já assistiu Shingeki no Kyojin? Você nunca assistiu ou nunca leu? Hoje estamos aqui junto com o Guintão. Guintão BR. É Guintão Oi, BR? gente. Então, BR. Então, Guintão BR, a gente vai falar sobre Shingeki e como o anime a ironia e a caverna de Platão é envolvida nisso. Então, basicamente, pra começar, Shingeki no Kyojin é a história de... Tipo, tem umas várias muralhas pra impedir pra proteger um povo dos titãs, que são tipo uns zumbis gigantes que comem gente. Zumbis gigantes que comem gente foi boa. E aí, o povo vive dentro da muralha pra não morrer pros titãs, certo? Certo. Aí, tipo, quem construiu essa bagaça? Eu não faço a menor ideia, porque é até onde eu li. Esse é basicamente a gente tá falando aqui do capítulo 1 ao 22, com o conhecimento do anime. Então, basicamente, pelo menos até onde eu sei, o Guintão sabe mais que eu, é que essas muralhas foram construídas por uma galera um tempo atrás. Essas muralhas existem há uns 100 anos. E aí, o que rola é que só a galera da tropa da exploração, não é, que sai pra ir lá enfrentar os titãs e conhecer o mundo afora. Aí o protagonista, né, o Eren, ele quer ser dessa galerinha da tropinha, a tropinha da exploração, e ir lá caçar titã. Aí um dia chega um titã lá grandão, arromba a muralha e chega a galerinha do Corinthians pra fazer a festa e comeu o prato feito, né? Várias pessoinhas pra eles comerem. E aí começa toda a bagaça. Um titã come a mãe do Eren na frente dele, igual uma tortuguita. E aí ele fica boladão e aí quer vingança contra todos os titãs. E aí começa toda a história de Shingeki no Kyojin. O protagonista que vai encontrar a liberdade e... Ele vai encontrar a liberdade e matar todos os titãs no processo. Olha só que bonito. E aí começa a ironia. Imagina se o protagonista fosse um titã, não é mesmo? Você deve estar se pensando. Então, tenho péssimas notícias pra você. Eles vão lá, após o grito de ira do Eren, de falar eu odeio todos os titãs, e nunca odeie algo, porque você pode se tornar o que você mais odeia. E Shingeki no Kyojin mostra isso. Primeira missão deles, né? Sim. Começa no capítulo 4, se não me engano, quando o titã que destrói a primeira muralha aparece de novo para destruir a outra muralha que eles estavam após a primeira muralha ter sido destruída. Então o Eren morre. Simplesmente é comido vivo por um titã velho e calvo. E aí depois ocorre uma série de acontecimentos e do nada aparece um titã bombadão que salva a Mikasa de ser comida por outro titã. E quem que era esse titã, Luca? Que é esse titã? Ah, era o próprio Eren. Uau, ninguém percebeu. O titã cabelo, todos os titãs lá, o titã tem o cabelo igualzinho do Eren, é só a Mikasa que fica, ei, quem será o titã? Enfim, mas aí essa é uma grande ironia, já diria Nietzsche, né? Cuidado quando você olha pro abismo, porque ele pode olhar de volta. Aquela história de, tipo, quando você vai caçar alguma coisa, lutar contra algo, você tem que tomar cuidado pra não se tornar isso. E aí vem toda a história, tipo, o Eren vai lá, ele odeia todos os titãs, e aí ele começa com todo esse ódio pra cima dos titãs, mas ele acaba se tornando um pra derrotar os próprios titãs. Mas aí não fica a pergunta, e se os titãs não forem humanos igual o Eren, que se tornam ou se tornaram contra a vontade dele, sei lá. E aí eles estão matando os titãs sem saberem que eles estão, na verdade, matando pessoas inconscientes disso.
Seria muito irônico, não é mesmo? A Então, parte do autor botar isso na história. e acho legal como eles colocam. Isso é um ponto interessante, porque eles fazem você ter uma empatia de você. Porque é uma história pesada, com sangue e tudo mais, e faz você se colocar. Você tem que se colocar no lugar do protagonista, como toda obra, né? E você pensar o que você faria. E pensando nessas coisas, será que é válido continuar matando titãs? Será que não é? Porque são situações variáveis, depende de cada um, de cada vivência de cada um para decidir o que cada um vai fazer. Exatamente. Tanto que após o próprio Eren se tornar um titã, ele é, né, julgado lá, né? Primeiro ele não é julgado, mas é quase morto pela tropa lá de dentro da muralha, porque acharam que ele era um traidor. E logo depois, bem depois na verdade, né? Ele se une à tropa de exploração, que era o que ele sempre quis. E na tropa de exploração tem o comandante, né? O Aaron Smith, que que tem aquela busca por verdade, né? O que são os titãs. E isso é mostrado mais depois. Mas hoje estamos aqui para falar até o capítulo 22, né? Que é onde acontece o julgamento do Eren. E aí a gente pode entrar no assunto, porque quando ele é julgado, o Eren tá sendo julgado como um traidor, porque ele é um titã. Porque todo mundo que já viu os titãs é só a galera que tá dentro. Ninguém nunca saiu e viu e não sabe realmente a verdade, porque o povo em si, eles não têm informação que a tropa, por exemplo, tem. E a tropa também não sai falando, tipo, a gente tá estudando os titãs e a gente sabe que os titãs são isso. Exatamente. Ou Até seja, porque a informação é privada da sociedade. Então, isso não pode remeter muito ao quê? A caverna de Platão que tem naquele livro A República. tem Caverna de Platão, né? Que fala sobre pessoas que moravam numa caverna e o único contato delas com o meio externo era através de sombras, de pessoas lá de fora, de acontecimentos de fora. Então, uma pessoa saiu da caverna e teve esse contato com o mundo externo. E aí, quando ela tem esse contato com o mundo externo, aí ela começa a descobrir o que seria a verdade. Aí, quando ela volta pra dentro pra contar, ninguém acredita nessa pessoa. O que, de certa forma, é um pouco do que se trata. É como se fosse a Caverna de Platão modernizada, a gente pode dizer isso, porque basicamente tá todo mundo dentro de uma muralha por anos, aí os caras saem pra descobrir a verdade por trás. Sim. E mesmo eles saindo para descobrir a verdade por trás, eles ainda são, como posso dizer, ainda não são tratados de boa maneira pelos moradores das muralhas, primeiramente porque são muitas mortes que acontecem fora das muralhas por causa dos titãs, e outra porque há uma corrupção por dentro das muralhas. Assim posso dizer, principalmente, isso é visto principalmente no julgamento do Eren, que queriam o Eren para matar ele. Sim, Certo? é verdade. Eu acho também legal aquele ponto que, tipo, tem aqueles caras lá num do julgamento que acho que é tipo um padre, não sei. Eu sei que é tipo, o que seria o top? Eu não sei quais são os graus assim da religião, mas que eles têm meio que uma religião das muralhas, onde eles cultuam as muralhas e tudo mais, e elas não podem ser tocadas, uma parada assim. Sim. E a resposta para isso é contada mais para frente, mas eles têm esse culto pelas muralhas e as muralhas não podem ser tocadas e nada pode ser falado sobre a criação das muralhas, apenas sabe que botaram as muralhas ali para proteger a humanidade dos titãs. E quem tenta descobrir além disso é omitido,
pela igreja e pelo governo de dentro das muralhas. Então, basicamente, eles estão basicamente cortando a quantidade de informação. E quem tenta descobrir, aí essa pessoa tem que ser meio que, né, eliminada, vamos dizer assim. Por saber demais. Ou seja, eu acho que é um anime que mostra muito como a busca pela liberdade é uma coisa muito importante. E do conhecimento, a verdade em si, porque às vezes a gente fica no que a gente pode chamar de bolha social, ou sei lá, grupos, mas às vezes a gente vive dentro da nossa própria muralha, e aí a gente fica muito restringida somente ao que tem nessa muralha, e se a gente não sair para buscar além disso, a gente nunca vai saber exatamente o que é verdade e o porquê que a gente tá nessa muralha. Para começo de conversa, o que é a nossa muralha? Sei lá, às vezes a gente tá num grupo de amigos que falam somente de X coisa e acreditam de certa maneira, só que você começa a pensar, mas por que a gente acredita nisso? Exatamente. Às vezes a sua própria bolha social pode ser sua muralha. Às vezes você convive com um certo grupo de pessoas, às vezes na própria família. A família acredita em uma coisa e essa acaba sendo a muralha que nós temos. Esse foco de um certo ponto de vista, enquanto fora da sua muralha há diversas outras reflexões, diversos outros pontos que você pode ver. E assim como em Shingeki no Kyojin, às vezes quando você sai da muralha e volta falando que descobriu algo, você pode não ser muito bem recebido, não é mesmo? É verdade. Isso pode acontecer muito porque como as pessoas estão tão fechadas nessa própria muralha, tipo, vamos supor, no caso de uma crença familiar, então tipo, você chega e fala, mas eu conheci em outro lugar um tipo de crença diferente por causa dessa crença. Eu fiquei pensando, nossa, mas eu achei mais interessante do que o conceito que a crença que nós temos aqui em casa. E aí eu pensei, nossa, estou pensando em adotar. E daí as pessoas ficam tipo, como assim? Por que você vai pensar assim? Não faz sentido, não sei o que, só funciona desse jeito. Ou como assim? Entendeu? As pessoas podem não te receber muito bem porque você começou a ter crenças diferentes, porque você começou a explorar o mundo além da sua muralha. E aí você pode ser julgado como o traidor da família, por exemplo, como colocar igual como se a pessoa fosse o Eren. Você é o traidor porque você começou a se tornar... Imagina só a ironia, você odeia alguma coisa de fora da sua muralha, você se torna ela, e dentro da sua muralha você é condenado por traidor, por você se tornar mas ao mesmo tempo você não é o que você luta contra. Exatamente, às vezes você apenas adotou um outro ponto de vista, e o Eren ter se tornado titã pode ser uma analogia a isso, ter adotado um outro ponto de vista, e isso dá para se abordar melhor em capítulos futuros de Shingeki, que não vamos abordar aqui, né? Mas sobre adotar um outro ponto de vista. No começo de Shingeki, os titãs são os inimigos, são o mal e tudo mais. Mas e no futuro? E se eles não fossem o mal das muralhas? Então, e se na verdade tudo aquilo que eles estão lutando, na verdade, não faz o menor sentido, e aí você descobre nos 45 do segundo tempo que na verdade era tudo mentira, e, tipo, por exemplo, igual a gente tava falando, na verdade é tudo mentira, todos os titãs são humanos, de verdade, vocês na verdade mataram pessoas que estavam conscientes ali, só que elas não podiam controlar os próprios corpos. Exato. E se na verdade, no começo do anime é abordado que a humanidade foi extinta e somente os de dentro da muralha, que são a humanidade agora. E se houvessem humanos além da muralha? E os humanos além da muralha estivessem fazendo isso?
Ou algo do tipo. Então valeria a pena continuar trancado na muralha ou tentar buscar outro povo pra tentar fazer uma aliança e todo mundo ficar bem? Ou na verdade é melhor ficar só vocês ali fechado pelo resto da vida e nunca saber quem é esse povo, se eles são amigos ou inimigos? Fica aí a reflexão. Fica aí a reflexão e a gente vai voltar a falar de Shingeki, trazer mais conteúdo sobre. O Guintão conhece muito, então dá pra gente sempre fazer umas collabs assim. Então vai ser bem bacana. Espero que vocês tenham curtido. Dêem uma olhada nos links da descrição. E até o próximo vídeo. Fica aí seu tchau também. Falou, galerinha.